Meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre esboço, certo? Então, se vocês puderem me acompanhar na página 41, a gente vai falar um pouquinho sobre o esboço para a pescaria, certo? Então, a gente já tem falado sobre a importância do pré-evangelismo, certo? Aquela coisa de você se aproximar para reduzir os impedimentos, criar aproximação. O evangelismo em si, que é o como apresentar o evangelho. O pós-evangelismo 1, que tem a ver com o próximo passo. O indivíduo, ele tomou uma decisão por Jesus, mas agora vamos continuar acompanhando essa pessoa. E o pós-evangelismo 2, que já tem a ver com você ajudar a pessoa a se fortalecer doutrinariamente, certo? E a gente, nessa segunda parte da faixa 1, que a primeira é pré-evangelismo, nessa de evangelismo, a gente vai observar que nessa faixa de pescaria, o nosso trabalho é alcançar perdidos. E vamos ler todos juntos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 21, aí na apostila, porque é a mesma versão. Vamos lá. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Então a gente tem falado aqui sobre essa questão de Paulo se ajustar, ele fazer uma sintonização da frequência, de ele usar a linguagem apropriada, de ele se aproximar das pessoas que ele quer alcançar. É muito comum a gente, enquanto crente, a gente quer que a pessoa se adeque à cultura da igreja, quando é a igreja que precisa se ajustar à cultura do ambiente. Quando eu falo isso, eu não me refiro a pecado, gente, não sei se deu a perceber, porque assim, alguém logo ouve que a gente não fala, certo? Porque assim, a cultura tem seus elementos positivos e seus elementos negativos. Por exemplo, tem lugar que há uma certa cultura da violência. Então os homens querem resolver tudo na briga. Aí um cara desse vem para a igreja, ele quer resolver as coisas também na briga. Ou então, de repente, marido que espanca a esposa. Aí ele se converte, mas ele entende que ele bater na esposa é uma questão de, como é que eu posso dizer? Não, eu estou ensinando a ela as coisas da vida. Entendeu como é o negócio? O quê? No mundo que existe o Satanás, já tem tudo. E aí nesse caso, a compreensão da pessoa tem a ver com a cultura dela. De repente ela vem de uma família que é normal o marido bater em mulher. Ela vem de uma família que é normal as pessoas, por exemplo, elas oram, cantam, aquele negócio todinho, e depois, vai pegar uma carreira de cocaína. Ou seja, o indivíduo, ele, como é que eu posso dizer? Ele entende que como ele está na salvação pela graça, ele pode fazer um monte de coisa, certo? Em contrapartida, tem aquele que trata o evangelho como moralismo. É aquela coisa de que assim, se eu fizer tudo certinho, eu vou para o céu. O problema é que não dá para fazer tudo certinho. Daí onde vem a hipocrisia da sociedade. Por quê? Porque você fica naquela, de que apontar o dedo para todo mundo. Então você tem que fingir que é perfeito, porque você não é, É aquele caso, o camarada vai e fala que o marido da vizinha traiu ela. Aquele é um safado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas vai que todo dia tem uma colega de trabalho no ouvido dele. Ele é um cara santo, ele é um cara sério, ele é um cara crente, mas ele é um cara. Então acontece. Aí tá todo dia, aí ele vai e trupica na parada. E aí
Aí nessa situação, no caso dele, ele vai ter uma justificativa. O outro é safado, ele tem os motivos dele. E qual o problema? Ele vai fingir, vai botar a capa e vai continuar catando a moça lá. Não sei se deu para perceber que assim, o problema da cultura é que assim, não está em discussão se ela é boa ou se ela é ruim. O que acontece é que a cultura é o jeito que a sociedade tem de viver. Então, por exemplo, eu estava conversando agora há pouco lá embaixo com a Lucinda e a Silvana. E aí eu estava falando, né? Poxa, as tias agora estão tudo no Instagram, né? Mais ou menos, não sei o que. Eu falei, não, eu sei que o forte da gente, que já passou dos 40, é o Facebook mesmo, né? Quem gosta do Instagram são os mais novos. E aí, por exemplo, observa bem, eu sou da época da TV de válvula e da TV transistorizada, certo? Eu conheci um negócio chamado seletor. Seletor. E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, eu sou de uma geração que viu coisas que meus sobrinhos nunca viram, e que meu filho só vai saber de filmes antigos da década de 80. Entende como é que é o negócio? E assim, essas questões de cultura tem a ver com o jeito da pessoa viver. O evangelho, ele entra para quê? Combater pecado. Então, o elemento da cultura que não é pecado, não tem problema. É como, por exemplo, quando os missionários vêm para o Brasil, eles trazem terno e gravata. Gente, o Brasil é um país quente. Só que até hoje, quando você bota um terno e gravata para ir para frente da igreja, parece que você é o cara. Entende? Claro, não vai com aquele da companhia do terno, né? Bota um legal, senão eu vou pensar que você é a segurança da igreja. Mas agora, o que acontece? Você tem isso interiorizado por causa da cultura. Os missionários vieram e trouxeram isso. Agora aqui é um país quente. Se eles viessem para cá respeitando a nossa cultura, a gente não ia nem usar terno. Isso não pode ser a nível de comando, assim, de liderança. O cara, no seu top ali, para que todos venham não apropriar ou tentar ser igual para alguém. Então, mas ainda que isso aconteça, só acontece porque a gente recebeu isso. Exatamente. Porque se de repente os missionários viessem, né? Exatamente, o cara que manda muito é o cara que usa short, camiseta, regata. Então hoje as pessoas, para impressionar, usariam isso. Entende? É como, por exemplo, lembra quando a gente começou a ter o celular que tinha aquele tijolão que parecia filme do Magnum, né? Aquele negócio grande com aquele antenão assim. Aí o cara botava aquilo na cintura, parecia que ele estava no Texas. Lembra disso? Então o que acontece? Todo mundo queria um telefone daquele tipo. Aí depois foi diminuindo, aí apareceu uns pequenininhos, né? Que você chegava, dobrava assim, tudo tal. E assim, as pessoas foram mudando a preferência por causa da ideia de moda. Não, isso aqui é cafona, aquilo é cafona, isso aqui tá certo, isso aqui tá na moda. Então essas coisas influenciam. O evangelho, ele entra o seguinte, olha, independentemente da cultura, inveja é pecado. Mentira é pecado. Cobiçar o que é do próximo é pecado. Agora, por exemplo, botar bermuda, jogar bola, ver televisão. Então, o que acontece? Existem coisas que a gente acaba colocando, né, como evangelho que não é evangelho, certo? Continuando aqui, isso foi para falar sobre a aproximação de Paulo. Qual é o relacionamento da gente com as pessoas que a gente pretende alcançar? Considerando que evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance a outra vida, a evangelização ela pode ser pessoal, ela pode ser com literatura e ela pode ser com pesquisa religiosa. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre evangelização pessoal. No nosso caso, a gente recorre ao esboço do pescador, em que, marcando o encontro ou casualmente, a gente vai ter nesse esboço uma orientação para ajudar
o pescador de almas na sua missão de alcançar os perdidos. O esboço abrange o fiel, o testemunho pessoal e a estrada de Romanos, ou estrada romana. Fiel, vocês lembram quais são os assuntos? Família, interesse, experiência religiosa e levantamento espiritual. Exatamente, do fiel, exatamente. Família, qualquer um tem ou foi abandonado por uma, então dá pra gente trocar uma ideia. É aquela ficha que o Senhor nos deu, ela parte em cima dos princípios. Isso, exatamente. Interesse, o cara pode jogar bola, pode não gostar. Se esse período agora de política, ou ele é anti-Bolsonaro, ou ele é bolsonarista. Se de repente, né, ele é Globo lixo, né, ou Record passa pano, sei lá qual é a situação. E nesse caso, dependendo da situação, você já tem um assunto para puxar. Por quê? Porque ele tem um interesse, certo? Tem aquele outro que não gosta de falar de política, mas ele gosta de futebol, né? Então, é como aquele caso, o time ganhou, mas perdeu, mas ganhou. E aí eu lembro do discurso da Dilma: se ninguém ganhar, todo mundo ganha. Se ninguém perder, todo mundo perde. Mas se ganhar, perde. Se perder, ganha. Entende? E aí nesse caso, beleza, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, porque o cara gosta disso. Pastor, vamos entrar gasolina. Entende? De novo, até o dia 20 tem mais, hein? Até o dia 20 tem mais. E nesse caso, em relação a isso, o fiel tem a ver com família, interesse e experiência religiosa. Se o cara foi no culto da sua igreja, e a tua igreja tem uma adoração contagiante, é uma igreja acolhedora, aí numa boa você fala assim: o que você achou do culto na nossa igreja? Mas se você sabe que a adoração não é contagiante, entende? Até você tem vontade de cochilar na hora do louvor. Se você sabe que a igreja não é acolhedora, a pessoa entra, sai e ninguém cumprimenta, não entra nesse assunto. Você pergunta a ela sobre o que ela acha de frequentar a igreja, não sei o que, e ela começa a falar. Se ela nunca frequentou igreja nenhuma, qual é a religião dela e como é que é a vida dela na outra religião. Beleza, experiência religiosa. E o levantamento espiritual, como a gente falou na semana passada, duas questões. A primeira: se você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? Se a pessoa disser tem, aí a segunda: então tá legal, fundamentado em quê? Se Deus te perguntasse por que eu podia deixar você entrar, aí é nessa hora que alguém fala: não, porque eu faço coisa boa, porque eu não xingo palavrão, porque eu não chuto o meu cachorro, eu não bato na minha mãe, eu não jogo no bicho, eu não bebo cachaça, né? E aí por aí vai, né? E aí nessa situação, a gente, por exemplo, observa, né, que o esboço tem a ver com o fiel, o testemunho pessoal. Quais são os 3 pontos básicos do testemunho pessoal? Quem eu era sem Jesus, meu encontro e quem eu sou, exatamente, quem eu sou agora e o que me espera. E aí a gente falou sobre esses 2 pontos, não falamos do terceiro, que é a estrada romana. O que seria a estrada de Romanos? Este modo de conversar a respeito do pecado e da salvação em Cristo, ao mesmo tempo que aborda a condição espiritual da humanidade sem Cristo e da restauração desta humanidade em Cristo, assim o faz dentro da Epístola aos Romanos. Então, se você, por exemplo, pegar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, levar numa copiadora, encadernar e levar para um amigo seu, para você conversar com ele todo dia na hora do almoço, tranquilo, porque ele vai conferir com a própria mão e com a própria leitura. Ele vai perceber que não é você inventando. Ou de repente, você tem uma Bíblia em casa? Tem. Abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas eu não sei abrir. Vê lá no índice, onde tiver Romanos, vai lá na página. Aí ele abriu. Aí você vai falando os capítulos e versículos. O capítulo é o número grande, versículo é o número pequeno. Ele vai olhar e ele mesmo vai ver o texto. Não é assim que as testemunhas de Jeová fazem domingo de manhã, quando a gente falta à escola bíblica e eles vão na nossa porta? Não é? Então, aí nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa
só que sem cantar uma musiquinha, né? Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã, né? Então, nesse caso, observa bem o seguinte, né? Diante disso, a Carla, né, tá chegando aqui no Instagram agora, tá pedindo para participar do vídeo ao vivo. É que, Carla, aí não vai ser conversa, entende? É uma, né? Ela quer conversar comigo aqui. Então, nesse caso, voltando para cá, tá bom, Ney? Fica triste contigo, não. E aí, a estrada romana, ela faz você ficar só ali. E nessa situação, isso facilita a assimilação e o doutrinando dentro de e o doutrinamento é melhor, né? Ou a assimilação do doutrinando dentro de um contexto bíblico apenas. E começa com o pedido de permissão. Posso compartilhar como vi na Bíblia que podemos ter certeza da vida eterna no céu? E aí a pessoa fala, pode. Geralmente ela vai ser gentil e vai deixar. Nisso, né, que vou tentar explicar que ela fez, mas ela não sabe que ela fez. Ela botou como assim? É porque quando a gente está fazendo vídeo, tem gente que clica numa solicitação para participar do vídeo ao vivo. Não, o cara quer fazer. Exatamente, só que ela não sabia que ela estava fazendo isso, por isso que ela está me perguntando. Então, sem querer, você deve ter apertado isso, tá? Suspeita de novinho. Aí, nessa situação, a gente, por exemplo, verifica que você pede autorização e em seguida apresenta as passagens da epístola, contando ilustrações aplicativas e termina com oração e proposta de acompanhamento. Ponto. Seguindo aqui, vamos olhar a questão do esboço. Família, interesses, experiência religiosa e levantamento espiritual. A gente falou agora há pouco. Eu vi ali naquele quadro, você é casado, né? Bacana e tudo. Há quanto tempo? Tantos anos. Poxa, eu já tive 2 anos de casado, foi legal e tudo e tal. Ou então 40 anos. Puxa vida, que legal, quero chegar a 40 anos de casado, parabéns e tudo. E aí, como é que é? Tá tantos anos de casado. Aí a pessoa vai e começa a falar, pronto, já puxou o assunto. Família. Entende? Interesse. Eu reparei que o senhor tem uns troféus aí, o senhor joga bola? Jogava e tudo e tal, mas aí eu parei, aconteceu isso, não sei o que, parará, tal, né? Experiência religiosa. O que você achou do culto de domingo lá na nossa igreja? Poxa, estava uma bênção, gostei, foi muito legal, pretendo voltar. Minha esposa foi comigo, gostou muito. Então, a gente está ali adorando com muita vibração, porque Jesus salvou a nossa vida, né? Então a gente é muito grato por isso e vai seguindo. E o levantamento espiritual. Mas olha, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se hoje fosse seu último dia de vida, o senhor pode me dizer com certeza que iria para o céu? Aí ele poderia dizer, ninguém tem essa certeza, ninguém tem como ter essa certeza. Eu não vou. Certo? Aí eu posso dizer para o senhor, né, como eu consegui ter essa certeza da vida eterna? Então dá conta aí. Aí começa. Mas se ele falar, tenho certeza absoluta, então vamos saber qual é a base onde ele encostou a escada dele, qual é a parede que ele encostou a escada, né? É fé, é obras. Jesus é o que? Orgulho humano? Religião. Exatamente. Aí o esboço do pescador, levantamento espiritual. Quanto à questão do família, né? A gente até falou vida 2, relacionamento com filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, etc. Interesse, estudo, trabalho, lazer, experiência religiosa, culto em nossa igreja, experiência em outras igrejas, experiência com outras igrejas, levantamento espiritual. Digamos que você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Se ele disser não, posso compartilhar como recebi o presente da vida eterna e a certeza de que vou para o céu? Se ele autorizar, dou meu testemunho pessoal para ele, quem eu era, qual o meu estado, quem eu sou hoje. Show.
Se eu chegar para ele, né, e perguntar, e ele falar, não, tem certeza sim, então tá, por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Aí ele vai dizer o motivo, que é algo para a gente guardar, inclusive, na hora de conversar com ele. Testemunho pessoal, quem eu era, qual o meu estado, quem eu sou hoje. E aí, nisso eu posso compartilhar como vi na Bíblia, porque primeiro foi minha experiência, agora na Bíblia, que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus. E aí, nessa hora, ele autorizando, aí você vai e fala com ele, né? Eu vou ler a referência e você vai ler o versículo. Romanos 3,10, ninguém é perfeito. Vocês? Como está escrito, não há nenhum justo, nem infiel. Isso, agora vamos comer um pouco mais de arroz com feijão. Romanos 3,10, ninguém é perfeito. Vocês? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Exatamente, aí você pode contar a ilustração do limoeiro. Imagine o limoeiro no seu quintal. A única coisa que ele consegue produzir são azedos limões. Se você quiser ter doces laranjas nele, pode até arrancar seus limões e pendurar laranjas doces no lugar deles, mas o que você vai ter será apenas um limoeiro com laranjas mortas penduradas neles. Por quê? Porque você não mudou a natureza da árvore. Não basta se livrar de maus hábitos e adquirir bons, é preciso ser transformado. Muita gente acha que vai para o céu porque parou de beber cachaça. Só que é o seguinte, não é uma questão de deixar de fazer uma coisa e fazer outra, tem a ver com você mudar de natureza. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses aí não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Então, ou seja, a divina semente brota em você e você começa a se tornar aquilo que a Bíblia chama de nova criatura, porque você foi regenerado, ou seja, gerado novamente, recriado em Cristo Jesus. Então isso é muito mais do que deixar de fazer coisa errada e fazer coisa certa. Não sei se deu para perceber. A outra ilustração para reforçar a questão da natureza: se você tirar um porquinho do chiqueiro, levá-lo para casa, lhe der banho, passar talco, colocar fita nele, não vai fazer com que ele deixe de ser um porco. Sua natureza não foi mudada. A natureza do porco é suína, a do cachorro é canina. Não tem como, você vai dar outro nome, você vai chamar de outra coisa, mas essencialmente, estruturalmente, substancialmente, ele não é. Vou pegar, por exemplo, a discussão sobre homem trans e mulher trans. Muitas vezes as pessoas elas ficam na dúvida: peraí, o que é mulher cis? E o que é mulher trans? Aí as pessoas explicam: mulher cis é a que tem útero, mulher trans é a que não tem útero. Ou seja, uma, é mulher porque nasceu biologicamente, a outra é mulher porque mudou na identidade, fez cirurgia, fez não sei o que lá e tal. Mas essencialmente, se você for buscar nas ossadas, se você for ver cromossomos, tá dando para entender? Você não vai dizer que é mulher. Ou seja, culturalmente, virtualmente, por isso trans, né? Ou seja, está além, né, da sua realidade objetiva. Porque na realidade objetiva, qual é a situação? Você, quando nasceu, recebeu o nome de João. Pronto. Mas na caminhada você se descobriu outro ser, e aí você assumiu esse outro ser que você entendeu que você é. Mas agora a sua estrutura vai dizer outra coisa. Não sei se deu para perceber a questão. Então, por exemplo, a natureza, ela tem dessas coisas. Eu não estou aqui discutindo orientação sexual, estou falando de anatomia. Entende como é que é a situação? É como, por exemplo, vamos lá, teve um embate aí, agora não lembro, né, de uma mulher trans querendo jogar em times
né, femininos. Aí qual é a parte complicada? Porque, por exemplo, legal, a pessoa se sente mulher, mas a compleição física é idêntica à mulher cisgênero, entende? Né? Porque assim, eu estou falando, por exemplo, o que a gente chamava de mulher quando a gente era pequeno, hoje fala mulher cisgênero, né? E o que as pessoas usavam de apelido, né, que hoje dá até processo aí, chamar pastor de ladrão pode. Aí acontece, agora, por exemplo, você vai e hoje você chama de mulher transgênero, né? Porque não é estruturalmente como uma mulher na sua compleição física. Numa luta de MMA, num campeonato num torneio de karatê, taekwondo, imagina, por exemplo, uma mulher transgênero lutando com uma mulher cisgênero. Vai dar ruim. Não pode, porque ela está bombada, está com hormônio, está dopada. E aí o que acontece? Por exemplo, aí nesse caso, né, por exemplo, mesmo que tivesse sem nada, né, uma luta. Aí nesse caso, calma, relaxa, respira, né? Respira que o mundo que você tem para ser pastor vai ser mais diferente do que o que eu estou pastoreando. Então nesse caso, a cada minuto uma coisa fica diferente. E nesse caso aqui, seguindo, falamos de natureza. Romanos 3:23, somos pecadores. Leiam vocês o versículo aí. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Exatamente. E aí você pode usar a ilustração dos 3 pecados diários. Suponhamos que você cometa apenas 3 pecados por dia. Pensa na cena, ó. Imagina, 3 pecados por dia. Seriam 21 pecados por semana, 90 pecados por mês. Multiplicando por 12 meses, teremos 1080 pecados por ano. Arredondando para 1000, pela sua idade, quantos 1000 pecados você teria cometido? E aí eu não sei se dá para perceber, pecando 3 vezes por dia, olha o quanto Deus foi ofendido pelos seus pecados. Isso a gente medindo 3 pecados por dia. Então nisso você já faz o cara ficar meio quieto assim, porque no teste de bondade, às vezes ele acha que ele é muito bom, porque ele não é igual o cachaceiro do vizinho dele, ele não fuma maconha igual o filho da vizinha, né? Então ele, por exemplo, vem direto para casa, ele não vai para gandar igual o colega dele de trabalho, ele é melhor do que muitos crentes na igreja. Então às vezes ele acha que é o seguinte: não, eu sou bom demais, certo? E a gente usa também a ilustração do ovo podre. Imagine uma omelete. Se você for preparar, né, com um ovo bom e um ovo podre, a comida vai ficar boa? Não, certo? E se preparar com 2? Também não. Não temos como agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, porque nós somos imperfeitos. É importante a gente bater nessa tecla, porque não há quem possa ganhar o céu pela sua própria capacidade. E nessa hora eu sou obrigado a dar aquela parada para dizer, né, que a minha musa inspiradora, a minha fé, a minha paixão, a alegria duradoura sempre no meu coração, né, está me assistindo nessa hora. Perdão por citar Zeca Pagodinho, mas é o meu passado que me condena. E nesse caso, seguindo aqui, a gente vai agora para Romanos 5,12, herdamos a morte. Todo mundo lendo junto? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, a morte, pecado a morte, assim também, a morte veio a todos os homens, porque todos, exatamente. E nesse caso, a gente, por exemplo, observa, né, uma outra ilustração, como um aborto espontâneo. Você pode comparar o nosso relacionamento com Deus ao de uma mãe que gerou seu filho durante quase 9 meses e então perdeu o bebê.
A mãe tem aprendido a amar a criança, tem sonhado com ela, tem vivido com ela, mas se algo na formação da criança se chocar com a estrutura da mãe, surgirão problemas na gestação e o aborto acontece. Eu, por exemplo, antes da Gisélia ficar grávida, eu não sabia que era tão fácil assim ter um aborto espontâneo, né? Então, assim, é muito fácil e as mulheres sofrem muito com isso, certo? E numa situação dessa, aquela mãe, por mais que ela tenha perdido aquele bebê, dá 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ela lembra, entende? Não estou dizendo, né, algumas situações em que algumas fazem um negócio aí que eu não quero nem falar, certo? Mas assim, aquela que realmente queria ter criança, sonhou com a criança, o casal pintou quarto, fez acontecer aquele negócio todinho. Então, ou seja, ela não queria ficar sem a criança, mas aconteceu algo. Trazendo para o nosso contexto, nós somos criaturas de Deus, mas o pecado causou desarmonia entre nós e Ele. O relacionamento foi rompido, a criatura foi lançada fora, embora continuasse sendo amada. Entretanto, o Deus perfeito deixaria de ser perfeito se continuasse em harmonia com o homem imperfeito. Deus é santo, Deus não se mistura com o pecado, certo? Esta ruptura, chamada morte espiritual, passou para todos os descendentes dos primeiros seres humanos. Então, isso não tem a ver com maldade de Deus, isso tem a ver com a impossibilidade da comunhão. Tanto que lembra o texto quando fala que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nosso Pai Celeste também não nos perdoará? A comunhão fica prejudicada, né? Então, assim, você ficar sempre ali no erro, você não assume aquilo ali, você não se conserta com Deus, teu relacionamento com Ele fica prejudicado, porque Deus não participa das trevas. Por isso que tem a questão do arrependimento, da confissão, essas coisas todinhas. Aí tem uma outra ilustração, que é o ladrão de banco. Suponha, né, que eu tivesse roubado um banco e uma câmera escondida tivesse filmado o roubo. Percebe que eu estou dizendo, suponha que eu, para na hora que estiver falando, não falar com a pessoa. Digamos que você tivesse roubado o banco, entende? Quando o caixa e as outras testemunhas oculares me trazem à presença do juiz, este me pergunta: você é culpado ou inocente? Eu sou culpado, meritíssimo. E nisso as provas são inquestionáveis, então eu respondo: sou culpado, meritíssimo. O juiz pronuncia a sentença, condenando-me a alguns anos por assalto à mão armada. E aí, digamos que de repente eu falasse para o juiz: seu juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença. E aí nisso eu chego para ele e falo assim: não, moço, é o seguinte, olha, eu estou arrependido de ter roubado o banco, o dinheiro foi devolvido, ninguém se feriu, se o senhor apenas me deixar ir livre, eu prometo que nunca mais vou roubar, vou fazer nada disso. Aí a pergunta que a gente faz: o juiz seria justo se me liberasse? Aí eu pergunto, né, se a gente consegue ficar chateado, né, como por exemplo, olha aí algumas pessoas que foram presas, mas a situação delas foi para a Suprema Corte, elas estão soltas aí, alguns valores não apareceram, entende como é que é o negócio? E nessa situação a gente não fica indignado? A gente, quando vem injustiça, não fica chateado? A gente queria que a justiça fosse justa. Agora, quando é com Deus, a gente não vai querer? Entende? E nesse caso, seria justo deixar criminosos saírem livres depois de cometerem tanta maldade, simplesmente porque disseram que estão arrependidos? Deus é muito mais justo do que qualquer juiz. Ele não deixaria o pecado sem punição. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então é algo, né, para a gente observar. E em relação à questão, né, da nossa estrada, vamos para Romanos 5,8, que fala que Cristo morreu por nós. Vocês? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor
Exatamente. E aí a gente fala de um livro de registro de pecados. Digamos que sobre a sua mão direita esteja um livro com todos os seus tanto mil pecados. No meu caso, 46 mil pecados. E este livro pesado desperta a ira de Deus, e essa ira sobre a minha vida não me permite ser iluminado pela sua luz. Quando Cristo leva sobre si os nossos pecados, ele atraiu sobre si a ira de Deus. A ira que estava para mim foi para ele, certo? E para quê? Para que a luz de Deus pairasse sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que recebesse presente pela fé. Uma outra ilustração poderia ser a mão do mendigo. A única coisa que o mendigo precisa fazer diante de alguém que quer ser generoso para com ele é receber o presente e ser grato. O mendigo, quando estende a mão, ele não está exercendo alguma obra, ele está assumindo sua condição de necessitado, só, certo? E para que sejamos salvos, precisamos nos apropriar dessa verdade, precisamos crer e nos arrepender. Já foi feito, precisamos crer, receber e agradecer, ponto. Ah, mas vai viver de qualquer jeito? O cara que realmente foi salvo, ele não quer viver de qualquer jeito. Ele pode até pisar na bola porque ele é pecador, mas ele se sente mal, ele confessa, ele fala com Deus. Sem vergonha é outra situação, né? Ele quer mudar a Bíblia, ele quer mudar a pregação, ele quer mudar a igreja, ele quer mudar o pastor, ele só não quer mudar de vida, entende? O outro não, o outro vacila, mas ele pede ajuda, pede conselho, ele pede gente para apoiar, ele pede força para Deus. É uma outra realidade. E o moralista às vezes consegue fazer tudo certinho, mas não vence o orgulho, não vence a soberba, não vence a arrogância, e às vezes nem percebe que tem isso. Ainda tem um lance desse. Romanos 6,23 deixa claro que a vida eterna é um presente. Vocês podem ler aí? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a gente pode falar sobre um presente de amigo. Suponhamos que de repente um amigo seu lhe deu um presente bastante caro, certo? E aí vamos pensar, Luiz Augusto, um presente bastante caro que você não tem como comprar, você não tem como pagar, nem que seja com os juros, né, que um senador da República conseguiu, né, mas assim, você não tem dinheiro, você não tem como ter, não tem como, né? Pensa num negócio desse, o que seria, por exemplo? Um carro do ano. Poderia ser qualquer carro, um carro do ano. Legal, né? Eu penso sempre na cobertura do Recreio, não sei porquê, está no meu coração. Aí nesse caso, né, se for usar a questão da lei da atração, né, eu estou mentalizando. Aí nesse caso, brincadeiras à parte, a respeito disso, imagina que de repente Fernando vai, te leva numa agência, carro zero, carro novo, 2022, entende? E aí nisso ele chega e fala assim, ó, toma aí, Luiz Augusto. Aí você vai, você pá, você coça o bolso, aí tu vai, eu tenho R$5 aqui para ajudar a pagar, entende? Olha, esse C3, esse C4, entende? Ó, ajuda aí, R$5, falou para dar uma moral aí. Fernando é um homem de Deus, mas se a outra pessoa fala assim, vai pro inferno, miserável, eu não vou te dar mais droga de carro nenhum, tu tá entendendo? Vai, volta, pega o teu ônibus e volta para casa. Então, ou seja, às vezes as pessoas, elas querem lidar com Deus como se elas pudessem comprar o céu. Só que é o seguinte, a gente não vai para lá porque a gente é bonzinho, a gente não vai para lá porque a gente fez tudo certo, a gente vai para lá porque Ele nos deu um presente. O que a gente pode conseguir com os próprios méritos é a morte. Lembra? Salário do pecado é a morte. Salário, recompensa, ou seja, eu estou realmente produzindo, eu estou fazendo coisa para ir para o inferno. Agora para o céu eu não tenho o que fazer, para o céu eu só posso receber, mais nada, né? Então essa é a questão.
né? Caso seu melhor amigo quisesse lhe surpreender com um presente muito caro e você pegasse imediatamente algumas moedas para ajudar a pagar as despesas, como você acha que seu amigo se sentiria? Se você pagasse, deixaria de ser presente, e se você não pudesse pagar, seria um insulto. O mesmo se dá com a salvação. Já pensou se nós disséssemos: esta salvação foi conquistada por Cristo e por nós? Jesus morreu na cruz, mas eu também não xinguei palavrão. Jesus morreu na cruz, mas eu também não chutei o meu cachorro. Jesus morreu na cruz, mas eu não vejo mais novela. E aí nessa brincadeira a pessoa ela começa a ficar orgulhosa quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, certo? E então Romanos 10, 13 dá o bizu para a gente o que fazer. Leia o versículo vocês aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, nesse caso, eu uso, por exemplo, como uma ilustração, a cadeira. Precisamos transferir nossa confiança para Cristo, assim como descansamos na cadeira e não na força das nossas pernas. Por exemplo, está todo mundo aí relaxando numa boa. Por quê? Está descansando nos pés da cadeira, não está descansando na força da própria perna. Mas, por exemplo, se você estivesse fazendo uma cadeira isométrica aqui, a perna começa a tremer. Quem já fez sabe do que eu estou falando. A perna começa a tremer, a coxa começa a queimar, você treme, e 1 minuto parece uma eternidade. Quem consegue chegar a 1 minuto? Porque nos 40 segundos já tem nego pedindo arrego, e branco também, para não parecer racista. Porque está desse jeito agora, é verdade. E então, né, a gente, como a Carla até colocou aqui no Instagram, né, graça imerecida, ou favor imerecido. E Romanos 10, versículo 9 e 10, dá a dica de como fazer para receber esse presente. Vamos ler todos juntos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E aí você vai orar com a pessoa e orar por ela. Você pode, por exemplo, eu vou orar e você repete: Senhor Deus, muito obrigado pela salvação recebida, eu peço perdão pelos meus pecados, ajuda-me a continuar seguindo o Senhor, até aquele grande dia, em nome de Jesus, amém. E aí depois você ora pela pessoa, pedindo que Deus lhe ajude com arrependimento e fé. Opa, muito obrigado, Sérgio. Certo? E aí perguntas, por exemplo: você gostaria de receber visitas para saber mais a respeito da sua decisão de receber Jesus Cristo como mediador, Salvador e Senhor? Aí a pessoa talvez diga sim, e ela dizendo sim, você vai e preenche uma ficha de decisão com as informações sobre ela e passando para a igreja, certo? Aí, diante disso tudo, vocês têm alguma coisa para comentar sobre essa questão do esboço? Eu não sei se deu para perceber que é o seguinte: o esboço não significa que você tem que ficar lendo. Peraí, deixa eu ler aqui, não, a ideia não é essa. É que você lendo, você vai interiorizando na cabeça e você vai compartilhando com a pessoa. Deu para perceber? É algo mais ou menos assim. Por exemplo, você está no boxe, você sabe, né, que tem o jab, né, tem o direto, e aí você sempre com a guarda para proteger. E por exemplo, você vai treinando,
chega uma hora que o teu soco fica mais forte, por causa da força do quadril, por causa do giro do ombro, porque o teu punho vai ficando mais resistente. Então você mesmo vai perceber que assim, se você chegar com a mão pura, né, e der na boca de alguém, possivelmente sua mão machuca, porque você não está acostumado. Agora, por exemplo, se você todo dia treina, bandagem no punho, porque o punho é que é o negócio, né? Bandagem no punho, luva na mão, saco de boxe direto, treina giro, vai aquela coisa todinha. Aí daqui a pouco você vai começando a ficar mais brabo, aí você já tira a luva, fica só com a bandagem. Aí você começa a puxar mais, aí você começa a usar a mão. Daqui a pouco eu não garanto que vai dar tudo certo na boca da pessoa, porque você pode pegar o dente e dar ruim na tua mão. Mas, por exemplo, o nariz você deixa uma obra de arte. Então, mas isso é o que? É treino. Por isso que o que acontece? Às vezes, né, a gente pensa assim, fulano é magrinho, fulano é baixinho, fulano é gordo, vai ser mole. Não, porque às vezes ele é tudo isso, mas ele é treinado. Você está subestimando o cara, mas você não é treinado. Você tem aquela pele macia, aí carne de caju, entende? Então, o cara quando bate assim, parece que acerta o teu osso, de tão mole que tu é, entende? O outro não, o outro pode ser gordo e o outro pode ser magro, mas ele é duro, ele aguenta a pancada, ele treina todo dia, ele apanha direto. Então o que acontece? Você bateu nele e não sentiu, agora você não treina. Então, aí quando, né, por exemplo, a mão do cara vem assim, vai lá no osso, chega a entrar, entende? Por quê? Porque tu tá todo macio, brother. Então isso é o quê? É questão de treino. Percebe como é que é o negócio? É que nem, por exemplo, os moleques que jogavam bola na rua, no meu tempo, o pé ficava grosso. Agora, me bota para jogar bola na rua hoje, o pé vai ficar cheio de bolha. Não vou muito longe. Se eu andar descalço no chão puro do quintal, eu já sinto. Por quê? Eu não estou acostumado. Agora, no meu tempo de moleque, não tinha asfalto. Aquelas pontas de pedra, né, incrustada na rua, a gente corria, cara. Não me pergunte como. Aí tu sentia aquela pedra pegando assim no calcanhar, tu ia meio que assim, mas o sangue esquentava e vamos que vamos. Agora hoje não dá. Eu correndo no asfalto, no dia seguinte eu tô com bolha, é certo. Chão lisinho, mas tô com bolha. A importância do treinamento, entende? Então a ideia do esboço não é que você vai ficar decorando, mas a ideia do esboço é para que a coisa fique interiorizada em você. Percebeu? Tranquilo? Então vamos encerrar, daqui a pouco a gente está de volta.